Paz, família, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E também espero que essa mensagem venha te abençoar e também abençoar a sua casa e a sua família. Não deixe de nos seguir nas plataformas como YouTube, Spotify e também em nossa rede social, o Instagram. Eu te encorajo, ao final dessa mensagem, a compartilhar com algum amigo ou familiar, para que o Cristo revelado na mensagem seja compartilhado entre as pessoas. E eu oro para que você permaneça no Senhor, em Sua palavra e também na Sua presença. Vamos juntos, buscando mais de Deus. Vamos para cima. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus aqui? Diga amém. Glória a Deus. Vamos cantar, queridos. Vamos cantar, acalmar o coração. Coloca a mão no seu coração e ouve essa canção aí. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Coração, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia, Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Já te agradecemos por essa noite, Pai. E nós agradecemos também, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar, Senhor. Nós fazemos menção do teu nome aqui, Pai, porque o motivo de estarmos aqui, Senhor, é para juntos, Senhor, adorarmos e cultuarmos o teu nome. Jesus, que eu possa ser aqui, ó Pai, um canal de bênçãos usado por você. Que possam sair palavras, Senhor, direto do trono da graça e da glória do Senhor, diretamente para os nossos corações, ó Pai. Nós queremos ouvir, ó Pai, inteiramente a Tua palavra aqui nessa noite. Então fale aos nossos corações e assim nós oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos ouvir aqui a voz de um homem foi conhecido como um homem muito sábio na Bíblia, um homem com muita sabedoria, uma sabedoria incomparável, e que o livro deste homem nos motiva muito a viver e a caminhar naquilo que o Senhor quer para nós, como igreja do Senhor. Amém? E esse livro nos ensina sobre um caminho seguro debaixo da direção do Senhor. E um mundo onde nós confiamos na nossa própria razão, sempre queremos confiar na nossa própria razão. E essa noite nós vamos entender que em confiar na razão do Senhor, na vontade do Senhor. Então quero falar aqui sobre Provérbios capítulo 3,
versículo 5 e 6. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Amém? Que vai dizer assim: repita comigo: confie no Senhor. Mais forte agora, foi só um treinamento. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Versículo 6, mais uma vez: reconheçam em todos os seus caminhos. Vamos lá? E Ele endireitará as suas veredas. Glória a Deus. Amém. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Queridos, confiança e reconhecimento são palavras que caminham juntas. Já perceberam isso? São palavras bem ligadinhas uma à outra. E quando nós lemos aqui o texto, ele não nos apresenta duas ideias soltas, mas ele nos apresenta o quê? Um caminho a ser seguido. E qual é esse caminho? Um caminho onde eu preciso confiar, um caminho onde eu preciso reconhecer, e assim Deus endireitará o nosso caminho. Amém? Então é um caminho de confiança e um caminho de reconhecimento. Então é sobre isso que nós precisamos caminhar e entender aqui nessa noite, sobre confiança e reconhecimento no Senhor. Quando nós falamos de confiança e reconhecimento, eu gosto muito de lembrar do momento quando eu saio aqui da igreja para ir para casa, quando eu estou com a minha família caminhando na calçada, e sempre quando o Isaac está solto, né, caminhando com a gente ali, ele sempre lembra que ele precisa de uma mão para segurar. E é engraçado que dificilmente eu consigo andar com a Raquel, só eu e ela de mão dada. E eu gosto muito, queridos, de andar de mão dada. Eu dou um conselho para você que é casado: segura na mão de sua mulher, tá? Quando você estiver andando na rua aí. E eu gosto demais de andar de mão dada. E aí quando eu estou segurando na mão aqui da Raquel, do nada vem um tranco, e entra no meio. Isaac entra no nosso meio. E eu gosto muito de lembrar isso, porque isso nos remete muito a exatamente a isso que estamos falando aqui nessa noite, sobre confiança e reconhecimento. Porque ele reconhece que de mãos dadas a nós, ali ele tem a confiança. Ele reconhece no seu coração que de mãos dadas aos seus pais, ele estará seguro. E a verdade toda é essa, porque nós pais, quando nós estamos caminhando na nossa rua, nas ruas, em qualquer lugar que seja, nós sempre estamos caminhando, olhando os obstáculos que estão à frente e sempre levando os nossos filhos. É verdade ou é mentira isso, gente? Sempre estou tocando Isaac: vai Isaac, ó, cuidado, tem buraco, cuidado com a calçada. E é sempre assim, queridos, porque ele entende no coração dele que ele precisa de uma mão para segurar, e essa mão dá a ele uma confiança e um reconhecimento. E como é muito bom sentir confiança. É verdade ou é mentira? É muito bom sentir confiança, queridos. Vemos no final do campeonato, foi para os pênaltis, o último pênalti a ser batido, para o time ser campeão. Quem o técnico geralmente escolhe? Aquele jogador que está confiante para bater aquela penalidade. Então é muito bom estarmos confiantes em algumas coisas na nossa vida. Eu lembro muito bem que eu estava na obra essa semana e eu estava trabalhando em 2 lugares. Um dia eu trabalhei num lugar da obra, colocando um acabamento, e eu lembro que era uns 5 metros de altura e era muito perigoso ali onde eu estava, e eu estava sozinho na obra nesse dia, e colocando esse acabamento, eu estava com bastante insegurança, porque eu sabia que era um risco para mim trabalhar ali naquele lugar.
sem nenhuma proteção. E quando eu terminei o serviço, eu cheguei em casa cansado, porque qualquer vacilo, queridos, poderia cair dali e se machucar. E quando chega em casa ainda, eu tomo um sabão da mulher. É mole? O que você estava fazendo lá sozinho? Meu Deus, você é criança para fazer isso? A gente se aventura, tem hora, queridos. A gente se aventura, tem horas. Aí eu lembro que no outro dia, já fui para a obra, trabalhar em outro lugar. Estou falando da construção da nossa casa, amém, irmãos? Eu lembro que eu estava nesse outro lugar, era um lugar mais perigoso ainda, queridos. Aí já estavam já em coisa de 9 metros de altura. E eu falei, dessa vez eu preciso de um cinto de segurança, Fábio. E eu coloquei o cinto de segurança, amarrei todo, aquele negócio é chato de usar, ninguém gosta. E eu amarrei aquilo lá e comecei a trabalhar. E aquilo me trouxe uma segurança, Giovanni. Me trouxe uma segurança, uma tranquilidade para exercer tal serviço ali naquela hora. Então, queridos, é muito bom estarmos confiantes e seguros naquilo que nós estamos fazendo. Mas muitos, nós entendemos que entraram em um caminho, sabe, que trouxeram a eles uma vida de desconfiança. É muito bom se sentir confiante, como eu falei, mas é muito ruim, queridos, se sentir ao contrário disso, uma vida frustrante e um caminho da desconfiança. Porque talvez, a gente não sabe, mas talvez existem pessoas aqui nessa noite que entraram nessa rota da desconfiança. Talvez foram frustrados, talvez pelo pastor, pelo esposo, pela esposa, pelo filho, pelo patrão, frustrado de alguma maneira, e entrou exatamente nesse caminho da desconfiança. E como é ruim, queridos, é ruim demais você lidar com pessoas desconfiadas. É verdade ou mentira? É verdade, queridos. Tudo que você fala para a pessoa, toda a verdade que você for falar para essa pessoa, ela pode, no seu coração, entender que aquilo é uma inverdade. Porque ela é uma pessoa desconfiada. Então, voltando para o nosso texto, quando nós falamos sobre confiança e reconhecimento, aqui nós lemos o capítulo 5, versículo 5 e o versículo 6, e nós vamos tirar pelo menos 3 coisas iniciais aqui desse texto, para nós caminharmos aqui na palavra, amém? A primeira coisa é, o versículo vai dizer, versículo 5, na minha tradução vai dizer: confie no Senhor de todo o seu coração. Está aí também. Confie no Senhor de todo o seu coração. Isso vai falar sobre algo que é interno, sobre uma entrega interna dentro de nós. Confie no Senhor de todo o seu coração. É interno, é de dentro de nós. Isso precisa acontecer primeiramente dentro de nós. E quando você decide que Deus é mais confiável, sabe, do que a sua lógica, porque às vezes é assim, é sobre a nossa lógica. É lógico que tem que ser dessa forma, é lógico que tem que ser de tal forma, eu não vejo uma outra forma se não for essa. Às vezes nós brigamos, sabe, por coisas, por entender que a nossa lógica, a nossa razão, ela precisa ser prevalecida. E muitas vezes nós erramos no nosso caminho, porque nem sempre a sua lógica, nem sempre a minha lógica vai ser a lógica de Deus, queridos. Nem sempre vai ser. Então, o primeiro aqui é: confie no Senhor de todo o coração. Então, é algo interno, é dentro de nós. Então, nem sempre também vai ser sobre as suas emoções, nem sempre também vai ser sobre a sua experiência. Porque tem gente que é muito experiente em falar, mas pouco experiente em agir. Fala demais, mas quando é para agir, para botar a experiência em prática, é muito fraco. É muito fraco. Então nem sempre, queridos,
o que vai estar dentro do coração da gente, nem sempre o que vai mandar é a nossa lógica, é a nossa vontade, mas sim é um coração alinhado com o Senhor. Então o primeiro ponto aqui: confie no Senhor de todo o teu coração. O segundo vai continuar no mesmo versículo ali, ó. E não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. Aqui está a prova, sabe de quê? Da confiança. Porque quando você não se apoia no seu próprio entendimento, você começa a confiar em Deus. Sabia disso? Confiar em Deus. Confiar em Deus. Mas o contrário disso é um risco e é um perigo para nós, quando nós apoiamos o nosso próprio entendimento. Nosso próprio entendimento, porque confiar de verdade significa abrir mão da nossa necessidade de entender tudo. Já caminhou com alguém que entende tudo, sabe de tudo? Você vai conversar com o cara sabe de tudo, queridos. Sabe de tudo. Sabe de tudo, todas as coisas. Sabe de tanta coisa, dá até raiva de ficar perto daquele cara. Sabe de tudo. E quando esses caras sabem de tudo, queridos, também é um risco muito grande, porque nunca eles vão querer abrir mão das coisas que eles sabem, das bases que eles sabem, sabe? Sobre entender as coisas que ele sabe. Nunca ele vai querer abrir mão disso. Ele vai agarrar isso de uma maneira, queridos, e não vai querer soltar. Então não é sobre entender tudo, queridos, é sobre entender o único, que é Deus. Que a partir do momento que você entende Deus, queridos, você se coloque, sabe, na rota que o Senhor está. Na rota que o Senhor está. Então o segundo ponto é: não se apoie no seu próprio entendimento. E o terceiro aqui: reconheça, versículo 6, pode passar. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Agora, queridos, que estava dentro do coração, que é confiar no Senhor de todo o coração, agora pulou para fora. Agora nós vamos para a nossa vida prática, do nosso dia a dia. Sabe por quê? Porque quando nós lemos, reconheçam em todos os seus caminhos, então isso é diário. É todos os dias que eu preciso reconhecer Deus nos meus caminhos, nos seus caminhos. Então aí passa a ser uma vida de reconhecimento, queridos. Sobre reconhecimento. Então agora saiu do coração e agora começa uma vida prática em Deus. Sabe por quê? Porque reconhecer é consultar Deus nas decisões. Consultar Deus nas decisões. E é aí que nos pega, queridos. Sabe por quê? Consultar Deus nas decisões, às vezes sempre esbarramos muito nisso. E eu já quebrei a cara demais também com relação a isso, a não consultar a Deus nas decisões tomadas. Eu acredito que algum dos irmãos também deve compactuar da mesma situação que a minha, quebrado a cara em alguma situação na vida por não ter consultado a Deus. Sabe geralmente o que a gente faz? Primeiramente a gente age para depois a gente falar com Deus. Primeiro a gente age e depois a gente fala com Deus. Senhor, por que não deu certo? Por que isso que eu fiz não deu certo? Por que aquilo que eu fiz não deu certo? O Senhor simplesmente olha e fala: mas tá, você me consultou antes para isso? Você me consultou antes? Então é sobre isso. Agora sai de uma vida, sabe, de dentro de um coração e vai para uma vida prática. Então está nesse caminho, sabe, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. É uma prática diária que nós precisamos entender no Senhor no nosso dia a dia. Amém? Glória a Deus. Quantos estão entendendo essa palavra? Diga amém. Então qual a ligação entre confiança e reconhecimento? Confiança, como falamos, ela é interna, e reconhecimento é externo, querido. Então grave muito bem isso. Confiança é interna e reconhecimento é interna. Por que externo? Porque você confia no coração e reconhece no caminho. É no caminho que a gente reconhece o Senhor, queridos. É caminhando, é crescendo e conhecendo, crescendo e conhecer o Senhor dia após dia. Porque sem conhecimento, porque sem confiança, porque sem reconhecimento,
a nossa vida vira apenas uma religiosidade. E aí é muito perigoso, queridos, ser muito religioso. Eu sou um cara agora todo religioso, queridos, é um perigo isso. É um perigo isso, porque sem reconhecimento, a confiança, ela vai virar um discurso para a nossa vida. Sempre ela vai virar um discurso para as nossas vidas. Então confiança é o que você sente por Deus, e reconhecimento é o que Deus sente por você. Amém? Amém? Confiança é o que você sente por Deus, e reconhecimento é o que Deus sente por você, queridos. Glória a Deus por isso. E a palavra de Deus vai dizer: e Ele endireitará as suas veredas. Deus não está prometendo aqui explicar no caminho. Deus, Ele está mostrando o caminho para nós. Então Ele aponta o caminho, fala: esse é o caminho. Eu quero que você caminhe dessa forma, na minha palavra, numa vida de oração, de busca, de fome, de sede, sabe? Então é isso que nós precisamos entender, queridos, aqui nessa noite. E Ele promete endireitar o caminho, que quando você confia e reconhece, Deus assume a direção. Deus, Ele vai assumir a direção quando nós reconhecemos isso. Deus, Ele vai assumir a direção. E um exemplo muito claro sobre isso, em assumir a direção, é uma ilustração que eu lembro do motorista teimoso e do GPS. Quantos aqui já ouviram essa história? Ninguém? Então é legal, eu vou contar para vocês. Do motorista teimoso e do GPS. O cara entrou numa cidade dirigindo. Ele precisava de chegar a tal ponto. E quando ele chega ali, ele todo perdido, fala: não consigo chegar lá, eu vou ligar meu GPS. Ele liga o GPS dele e começa a dirigir o seu carro. E quando ele começa a dirigir, o GPS fala: vira para a direita. Ele olha e fala: cara, mas não parece ser para a direita, eu vou para a esquerda. E o cara, ele vai para a esquerda. Daqui a pouco o cara está indo para a esquerda, o GPS fala: contorna aí, volta, vai lá atrás de novo e vira de novo. Ele olha e fala: não vou voltar não vou voltar. E começa a indagar: gente, esse GPS tá doido, tá maluco, mas eu vou seguir. E ele continua seguindo. E lá na frente ele entra para a direita de novo. O GPS manda ele voltar. Retorna e volta de novo. Esse cara olha e fala: não é possível. GPS não está certo. Esse GPS não está certo. Existe um problema nesse GPS. Mas o problema nunca foi o GPS, queridos. Nunca foi o GPS. O problema foi que ele não confiou no caminho. Ele não confiou no caminho. Então sabe qual é o nosso problema? É nunca confiar no caminho que Deus está apontando para nós. Deus, Ele aponta o caminho, nos mostra claramente, querido, diariamente. E nós insistimos em ir para a esquerda ou para a direita, mas longe daquilo que o nosso GPS está apontando. Uma outra história é de um ceguinho que está andando apoiado em uma pessoa. Ele está andando e de repente ele: não, eu quero ir para a direita. E o cara: não, eu estou te guiando, você vai para a esquerda, que é o caminho. Não, mas eu quero ir para a direita. O cara falou: se você for para a direita, você vai cair no buraco. Vai cair no buraco. Então é a mesma situação, porque o guia errou? Não, o guia não estava errado. Só que ele insistia em ir para um caminho que sabia que ia para um caminho da perdição, que ia acabar com ele. Então ele não confiou o suficiente e não reconheceu a direção. Então o nosso grande problema, sempre, queridos, a gente bate nessa tecla, é reconhecer a nossa direção, dia após dia, domingo após domingo, terça após terça, porque todas as palavras que são liberadas aqui nesse altar são palavras que vão nos fortalecer, sabe, no nosso dia a dia. Porque quando termina um culto de domingo aqui, eu vou para minha casa, eu me sinto forte, fortalecido, disposto a enfrentar uma nova semana, sabe? Entendendo porque nós precisamos estar nesse lugar.
Está nessa casa porque é aqui que nós nos fortalecemos, ouvindo uma palavra, uma direção. Então, se você está aqui nessa noite, querido, talvez você chegou aqui nesse lugar, não sei de que forma, talvez, sabe, com o coração um pouco apertado, mas Deus tem uma palavra para você aqui nessa noite. Deus tem um destino para você aqui nessa noite, e Deus, Ele quer te mostrar que existe um caminho onde você precisa confiar nele, entregar toda a sua confiança nele, que o mais Ele fará. A palavra do Senhor, ela garante isso para nós. Ele fará, queridos, Ele fará, amém? Então toda vez que você estiver num caminho, achando que é para a direita, queridos, ouve a voz do Espírito Santo de Deus, porque mesmo às vezes a gente ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, a gente insiste em errar nas nossas decisões, insistimos em errar, e quando você quebra a cara lá na frente, você fala, cara, bem que eu sentia que tinha uma voz me falando que não era isso, e nós insistimos em errar na nossa vida. Então talvez você está aqui na noite como esse motorista teimoso, e foi muito legal que nós cantamos essa canção aqui no começo, porque o Ministério Zói, que nós cantamos, Aquieta Minha Alma, ele vai falar ali, porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti, mas o meu coração é o que? Teimoso para admitir. E o nosso coração, Marcelo, é teimoso demais, gente. É teimoso demais. Por isso que nós começamos aqui, o versículo 5 vai dizer, confie no Senhor de todo o seu coração, queridos. Versículo 5, aqui nós reconhecemos, volta para o 5, amém? Vocês estão aí? Isso, confie no Senhor de todo o coração. Sabe por que ele fala isso? Porque o nosso coração é teimoso para insistir, sempre ir para esse lado, sendo que o lado é esse, queridos, é esse. Então saia com essa mentalidade aqui nessa noite, confiando no Senhor de todo o seu coração, queridos. Aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir a tua voz. Peça isso ao Senhor na sua vida. Quando seu coraçãozinho estiver apertado, querendo fazer o errado, peça ao Senhor, aquieta minha alma, se coloque no seu lugar, o seu lugar é aqui. É sobre isso, queridos, porque Provérbios capítulo 14, versículo 12 vai dizer que existem caminhos que aos homens parecem bons, aqui ó, há caminhos que parecem reto ao homem, mas no fim conduz à morte. Então só parece, olha aqui ó, há caminho que parece, tem coisas que vai parecer que são boas para você, querido. Tem coisas que vão aparecer que são muito boas para você. Existem ofertas que vão chegar até você que parece que vai ser muito boa, mas vai ser só a casca, por dentro está tudo podre. Está tudo podre. Existem relacionamentos que vai chegar para você, que você vai olhar e falar, uau, era o príncipe que eu sonhava, era a princesa que eu sonhava. Queridos, abre o seu olho, ore no Senhor, que Ele vai revelar se é mesmo de verdade ou não, porque às vezes só parece, só vai parecer, queridos, só vai parecer que é, mas no caminho, são caminhos que conduz à morte. Morte ali pode ser no sentido físico, morrer mesmo, pode, mas também pode ser uma morte que vai matar o que? O seu casamento, que vai matar a sua vida profissional, a sua vida emocional. Isso tudo pode estar morrendo, porque às vezes você está entrando numa rota que parece, que só parece bom, mas no final é somente caminho de morte. Então precisamos ficar ligados nisso. Meu conselho para você nessa noite, se ligue nessas coisas, querido. Tem coisa que vai parecer boa, amizade, gente, nem se fala. Amizade, o que mais tem batido em pessoas aí, tem destruído pessoas, são amizades, queridos. Olhe com quem tu anda, comece a andar com quem você está andando, para saber se essa pessoa realmente é uma pessoa que quer o seu bem, ou é uma pessoa que apenas está escorando em você, está apenas te jogando pouco a pouco no buraco. Amizades que destroem pessoas,
Amizades estão destruindo casamentos, porque existem pessoas, existem casais que estão passando por problemas, e estão buscando conselhos lá fora de outras pessoas, sendo que aqui dentro é o lugar de buscar conselhos, queridos. É aqui dentro onde existem pessoas que vão caminhar junto com você na palavra, na oração, e vão te fortalecer. Mas às vezes você está buscando resolver os seus problemas dentro de casa com pessoas lá de fora. Com pessoas lá de fora. Então tome muito cuidado, porque às vezes parece ser bom o conselho dessa pessoa. Ah, mas o conselho que ela me deu é perfeito, é maravilhoso, eu vou fazer isso e ele vai se ferrar na minha mão. Queridos, tome muito cuidado com isso. Abre o seu olho com relação a isso. Amém? E quando tudo estiver dando errado, queridos, olhe para um Deus. Olhe para o Senhor, que Ele é o nosso Pai, que Ele te abraça e que Ele vai te reposicionar no caminho dEle. Porque nem sempre a nossa vida, queridos, é um mar de rosas, não é verdade? Pessoas que entram para a igreja, falam assim: agora eu estou na igreja, está tudo tranquilo. Né, Joyce? Tá tudo tranquilo, queridos, meus irmãos. Não tá não. É aí que nós precisamos nos firmar em Deus mesmo. Sabe por quê? Porque o diabo perdeu e ele não está satisfeito com isso, querido. Ele não está satisfeito com isso, e ele vai fazer de toda forma para te tirar do caminho. Mas na verdade, quando tudo está dando errado, a gente sempre escora as nossas culpas em alguém, porque é muito mais fácil eu escorar a minha culpa, o meu deslize lá de trás em alguém. É muito mais fácil. É muito mais fácil eu colocar a culpa no diabo, queridos. Realmente ele está por trás de tudo, queridos, mas é muito mais fácil. E as pessoas sempre falam: ó, tome cuidado, o diabo está de olho nisso aí, o diabo quer te derrubar, o diabo quer passar o cerol em você. Tome cuidado. É isso. Eu lembro de uma outra história, só para te conectar a palavra, tá, irmãos? Estou cheio de história também hoje. Eu lembro de a história de um cavalo que estava preso, e esse cavalo queria se soltar, Felipe. O cavalo estava doido querendo se soltar. E quando o diabo olha para aquele cavalo, que cavalo está querendo se soltar, o que o diabo faz? Vai lá e solta o cavalo. E o que o cavalo faz? Entra na fazenda de um homem e come toda a plantação e destrói a plantação daquele homem. E o fazendeiro, quando olha aquilo, vê aquela fazenda dele destruída, anos de trabalho ali, o que ele faz? Vai lá dentro, pega uma espingarda e mata o cavalo. O que o dono do cavalo faz? Pega uma espingarda lá, vem e mata o dono da fazenda. O que a mulher do dono da fazenda... Vai ser complicado, irmão, mas vai entendendo aí. O que a mulher do dono da fazenda faz? Mata o dono do cavalo. O que o filho do dono do cavalo faz? Volta lá e mata a mulher. E bota fogo na casa ainda. O cara é ruim, hein? O que os vizinhos vão fazer do fazendeiro? Reuniu todo mundo, foi lá, matou o menino. Moral da história: pergunta para o diabo: o que você fez? Que lição você tirou? O que foi? Por que você fez tudo isso? Ele virou e falou assim: eu só soltei o cavalo. Quem fez toda essa bagunça aí foi vocês. Só soltei o cavalo. O cavalo foi. Sabe o que isso quer dizer? Que às vezes nós só precisamos disso aqui para o diabo entrar e soltar o cavalo dentro da nossa vida, queridos. Só disso aqui, queridos, para soltar um cavalo dentro de nós e destruir a nossa vida espiritual em Deus, nos tirar da presença de Deus.
matar o nosso casamento, matar a nossa convivência com nossos filhos dentro de casa. O diabo só precisa disso aqui, de soltar o cavalo. Então tome muito cuidado da forma que você tem agido. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos aqui em Efésios capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: gente, vocês precisam se blindar com relação a isso. Efésios 6, 11, vai dizer assim: revistam-se de toda a armadura de Deus. Está aí? Vistam-se de toda a armadura de Deus. Não é apenas de uma ou duas armaduras, não é só a couraça, queridos, não é só o capacete da salvação, é de toda a armadura de Deus. Então revista-se, sabe por quê? Para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo foi muito sábio em escrever isso, e de forma nós precisamos ficar ligados e revestir mesmo dessas ferramentas, sabe? Dessas armaduras que vão nos fortalecer dia após dia na presença do Senhor, amém? Então tem muita coisa que vai parecer ser boa, mas fique ligado, queridos, o diabo quer passar o cerol e soltar o cavalo aí na sua vida, amém? Então confiança é um ato do coração, nós já falamos. E agora voltamos aqui para Provérbios 3:6. Provérbios 3:6, voltamos de novo, que vai dizer: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos uma ligação muito grande com Isaías capítulo 40, versículo 3, que vai dizer assim, Isaías 40, versículo 3: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Os dois textos aqui, ele fala da mesma ação de Deus, porém em um ângulo, em uma vista um pouco diferente. Porque em Provérbios capítulo 3, versículo 6, Deus ali, ele vai nos prometer, se nós reconhecer, Ele vai arrumar o nosso caminho. Ele nos promete arrumar o nosso caminho. E quando a gente olha aqui em Isaías, no capítulo 40, versículo 3, Deus ele vai o que? Ordenar que se você quiser, se você quer a minha presença, arrume o caminho. Então em Provérbios é Deus quem vai arrumar o caminho. Agora em Isaías capítulo 40, versículo 3, quem tem que arrumar o caminho somos nós, querido. Somos eu, somos vocês. E você sabe o que é arrumar o caminho? Endireitar as veredas? Sabe o que é? É lançar tudo aquilo que existe de ruim dentro de nós. E nós precisamos realmente esvaziar dessas coisas, querido, para que o Senhor ele cresça dentro de nós. E sempre nós cantamos aí que diminua eu. Queridos, não estamos diminuindo em nada. O que na verdade precisava acontecer é nos diminuirmos na presença de Deus, nos esvaziarmos de nós mesmos, para que nós possamos ser cheios do Senhor. Então em Provérbios ele diz que nós precisamos arrumar o caminho. Em Isaías, quem vai arrumar o caminho somos nós. É eu e é você. Ou seja, o mesmo verbo ele aparece ali nas duas vezes: endireitar o caminho, endireitar as veredas. Mas é diferente, porque em Provérbios Deus endireita o caminho, e em Isaías quem endireita o caminho somos nós. Somos eu e somos vocês. Então pega essa visão. Quando eu endireito o caminho para Deus, Deus sempre vai endireitar o caminho para nós, queridos. Sempre vai endireitar o caminho para nós. Sempre vai endireitar. Sempre vai endireitar. Às vezes você pode até duvidar, mas Ele sempre vai endireitar o caminho da nossa vida. Quando nós nos colocamos no centro da vontade do Senhor. Isso nós falamos sobre uma aliança de Deus, uma aliança espiritual de Deus. Porque Isaías ali está falando num contexto que de arrependimento.
de algo interno, querido, de esvaziar, sabe, das coisas ruins, como nós falamos, esvaziar sobre isso, é uma limpeza que precisa ser feita dentro de nós. Endireitar o caminho é isso, é se esvaziar dessas coisas nojentas que o mundo tem tentado colocar dentro de vocês e dentro da igreja do Senhor. É sobre isso. Então, essa preparação para a glória do Senhor, ela vai fazer um sentido quando nós vemos ali, quando vai cumprir de verdade ali em Mateus capítulo 3, João preparando o caminho do deserto. Então agora quem prepara o caminho somos nós, somos eu e somos você. Provérbios está falando da vida diária, de decisões diárias que nós precisamos tomar. Dia após dia, queridos, dia após dia. E o que precisamos hoje é endireitar as nossas veredas. Veredas fala de caminhos. Endireitar as veredas é tirar todas as montanhas, todas as estradas, sabe, ruins da nossa vida e seguir um caminho reto em direção ao Senhor. Reto em direção ao Senhor. Isso é endireitar as veredas. Sabe o que é mais endireitar as veredas? É tirar o orgulho dentro de nós. Às vezes somos muito orgulhosos em algumas situações. Então quando eu preciso, eu pretendo, eu quero endireitar as minhas veredas, eu preciso também tirar esse orgulho dentro de mim. Endireitar veredas também é tirar talvez aquele pecado que está escondido dentro de nós, que somente Deus conhece. Você está achando que Deus não conhece? Deus conhece, querido. Deus conhece. No íntimo do seu ser, Deus conhece. Endireitar veredas também é tirar a dureza de coração. Talvez você tenha um coração muito duro no Senhor. É isso. Endireitar veredas também é tirar o que? A sua autossuficiência. Você é autossuficiente para tudo. Você é o cara. Também é isso. Endireitar veredas também é reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, como já falamos. Amém? Endireitar veredas é isso, queridos. Nós precisamos nos reposicionar em Deus, e reposicionar no Senhor. Caminhar nas veredas do Senhor é sobre isso, queridos. Amém? Quantos estão dispostos a isso, querido? A viver essa vida? Quem está disposto como eu a viver nesse caminho, sabe? Em direção ao Senhor, deixando todas essas coisas, querido, que nos só leva para trás. Eu estou disposto a isso. Se coloque de pé no seu lugar. Confiança e reconhecimento, irmãos.